O café esfriava enquanto ele, o milionário, observava a cidade do Brasil do seu arranha-céu em Leblon. Isso que ele não sabia é que nesse mesmo dia, em sua boda dos sonhos, descobriria que tinha 3 filhos que nunca conheceu. Você imagina descobrir que é pai de trigêmeos idênticos no dia do seu casamento? De onde você que está assistindo a esse vídeo é? Deixe-o nos comentários e não perca essa incrível história de vingança que se tornou redenção. Sérgio Ferreira contemplava o horizonte da sua sala no último andar, seus dedos tamborilando na mesa de mogno enquanto segurava o telefone junto ao ouvido. Aos seus 35 anos, a revista Veja o havia classificado como um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Seu rosto anguloso, emoldurado por uma barba perfeitamente aparada, se tensionou levemente enquanto esperava que atendessem sua ligação. Mas isso que Sérgio não sabia era que essa ligação mudaria para sempre o curso da sua vida. A mulher do outro lado da linha guardava um segredo que destruiria todos os seus planos de vingança e o transformaria no homem que ele nunca pensou que poderia ser. 3 pequenos corações batiam em algum lugar da cidade, carregando o mesmo sangue, os mesmos olhos, esperando sem saber o momento que os reuniria com o pai que nunca conheceram. Essa é a história de como um plano perfeito para fazer sofrer um grande amor do passado se tornou o presente mais inesperado que a vida poderia oferecer. Uma história onde o orgulho enfrenta o amor, onde os erros do passado buscam redenção, e onde 3 crianças inocentes têm o poder de curar corações partidos que acreditavam perdidos para sempre. Sérgio Ferreira ajustou sua gravata italiana enquanto contemplava o Vale do Brasil do alto da sua empresa de tecnologia. O reflexo do imponente prédio de vidro se distorcia no lago artificial do Jardim Botânico, que cercava sua sede corporativa. Aos seus 35 anos, ele havia construído um império do zero, transformando uma simples ideia universitária na companhia mais valiosa da América Latina. Seus olhos castanhos refletiam determinação quando ele discou o número que tinha memorizado há 6 anos. O coração batia forte enquanto ele esperava ouvir aquela voz que o havia atormentado em silêncio. Hospital Infantil, doutora Silva. A voz feminina do outro lado da linha paralisou momentaneamente seus pensamentos. 6 anos sem ouvi-la, mas ele a reconheceria entre milhares. Esperança, sou Sérgio, disse ele, tentando manter um tom casual. Sérgio Ferreira. Um silêncio prolongado indicou que ela o lembrava perfeitamente. Ele podia imaginar seu rosto. Sobrancelhas levemente arqueadas, lábios comprimidos. Aquele pequeno franzir na testa quando algo a deixava desconcertada. Olha só que surpresa, respondeu finalmente Esperança, sua voz misturada com cautela. Tem passado, sei lá, 6 anos? 6 anos, 2 meses e 17 dias. Precisou ele, se arrependendo imediatamente de revelar que havia contado cada dia. Aproximadamente. Sérgio caminhou até a janela, observando o pico da neblina e o Monte Roraima ao longe. Seu reflexo lhe devolveu a imagem de um homem bem-sucedido em terno, sob medida, mas seus olhos traíam uma vulnerabilidade que ninguém mais conseguia ver. Ao que devo sua ligação depois de tanto tempo? Perguntou Esperança diretamente. Alexandre respirou fundo antes de soltar as palavras que havia ensaiado durante semanas. Eu me caso em 3 semanas. Queria te convidar pessoalmente. Outro silêncio, esse ainda mais longo que o anterior. Sérgio podia imaginar perfeitamente a expressão de Esperança. Você me convida para sua boda? Seu tom incrédulo confirmava exatamente o que ele esperava. Que interessante. Sim, respondeu Sérgio com fingida naturalidade. Isabel e eu queremos reunir todas as pessoas importantes em nossas vidas. Você foi significativa na minha vida. Me surpreende seu convite, mas obrigado, respondeu Esperança após uma pausa. Tentarei assistir. Preciso de 3 lugares na primeira fila. Sérgio franziu a testa. 3 lugares? Para meus acompanhantes.
Quando desligou, uma sensação estranha percorreu seu corpo. O plano era perfeito. Esperança veria tudo o que ele havia conquistado sem ela. Mas algo em sua voz, essa especificidade sobre os lugares, o inquietava profundamente. Esperança Silva deixou o telefone cair sobre sua mesa como se estivesse queimando. Suas mãos tremiam levemente enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Sérgio Ferreira, depois de 6 anos de silêncio absoluto, a convidava para seu casamento no exclusivo Jardim Botânico de São Conrado. As paredes de sua sala no hospital infantil estavam decoradas com desenhos coloridos feitos por seus pequenos pacientes. Pinhatas de papel picado enfeitavam as prateleiras, e o aroma de café coado flutuava vindo da cafeteria do hospital. Na estante atrás de sua mesa repousavam vários porta-retratos. Em 3 deles apareciam 3 crianças idênticas de 5 anos, com sorrisos travessos e olhos castanhos intensos, exatamente os mesmos olhos de Sérgio. Doutora Silva, seu próximo paciente está pronto, interrompeu a enfermeira, aparecendo na porta. Obrigado, Teresa. 1 minuto, por favor, respondeu Esperança, tentando recuperar a compostura profissional. Ela se levantou e se aproximou das fotografias, acariciando o rosto das crianças com ternura. Mateus, Diogo e Carlos, seus trigêmeos, os filhos de Sérgio que ele desconhecia completamente. Lembro vividamente da última vez que havia tentado contatá-lo. Foi quando as crianças tinham apenas 6 meses. Ela havia redigido um e-mail com fotos anexas e uma explicação detalhada, explicando que havia dado à luz no Hospital Geral do Brasil, que os bebês estavam saudáveis, que eles precisavam do pai. A resposta chegou rápido, mas não era o que esperava. Deixe de incomodar o Sr. Sérgio com esses falsos pedidos de paternidade. Ele seguiu com sua vida e qualquer reclamação nesse momento só prejudicaria sua imagem pública e a estabilidade da empresa. Não volte a contatar. Assinado, Valéria Martins, diretora executiva. Esperança abriu a gaveta de sua mesa e tirou um envelope amarelo. Dentro havia uma ultrassonografia de 6 anos atrás que mostrava claramente 3 pequenos embriões. A última ultrassonografia antes que Sérgio desaparecesse de sua vida, absorvido por seu nascente império empresarial. Filhos, vocês vão conhecer alguém muito especial, murmurou para si mesma, olhando as fotos de seus filhos brincando no Parque Ibirapuera. Vocês vão conhecer o pai de vocês. O som de mariachis vindo da praça próxima a trouxe de volta ao presente. Era a época das festas juninas e toda a cidade do Brasil se enchia de cores vibrantes e alegria. Seus filhos adoravam os mariachis. Enquanto vestia seu jaleco branco, ela tomou uma decisão. Assistiria ao casamento, mas não iria sozinha. Era a hora de Sérgio Ferreira conhecer seus filhos. Se ele estava disposto a convidá-la como um troféu de seu sucesso, ele teria que estar preparado para as consequências de seu reencontro. O que Esperança não podia imaginar era a cadeia de eventos que sua decisão desencadearia, e como a vida organizada que ela havia construído para ela e seus filhos estava prestes a se transformar completamente. Valéria Martins observava atentamente Sérgio do outro lado da mesa de conferências no andar executivo do edifício Itália. Aos 55 anos, ela continuava sendo uma mulher imponente, com seus cabelos pretos presos em um coque severo e um tailleur impecável. Ela havia sido a primeira pessoa a acreditar no potencial de Sérgio quando ele era apenas um estudante do Instituto Tecnológico de Aeronáutica de Belo Horizonte com uma ideia brilhante. O lançamento do novo sistema operacional deve coincidir com o anúncio da fusão, apontou Valéria, deslizando O documento seguia para Sérgio. Os acionistas esperam um impacto midiático significativo. Sérgio concordou distraidamente. Sua mente ainda estava na conversa com Esperança. Havia algo em sua voz, uma reserva que ele não esperava. Depois de 6 anos, ele havia imaginado detectar surpresa, talvez inveja ou arrependimento.
Alexandre, insistiu Valéria, franzindo levemente o senho. Você está me ouvindo? Desculpa, Valéria, respondeu focando novamente. Estava pensando no casamento. Há muitos detalhes pendentes. Valéria entreabriu os olhos, avaliando sua expressão. Você convidou Esperança Silva como havia planejado. Sérgio se surpreendeu. Apesar de Valéria conhecer praticamente todos os aspectos de sua vida, ele não se lembrava de ter mencionado a ela sua intenção de convidar Esperança. Assim é. Acabou de falar com ela, confirmou, estudando a reação de sua mentora. Um brilho fugaz cruzou os olhos de Valéria antes que seu rosto voltasse à impassibilidade habitual. E ela aceitou o convite? Perguntou com tom casual, embora seus dedos se tensinassem imperceptivelmente sobre a pasta que segurava. Disse que tentaria assistir. Pediu 3 lugares na primeira fila. Valéria se remexeu em sua cadeira com uma expressão indecifrável. 3 lugares? Que específico! Sérgio caminhou até a janela que dava vista para a Praça da Sé, onde se preparavam as festividades do Grito da Independência. As bandeiras brasileiras tremulavam por toda a praça. Você sabia que Esperança tem filhos? Perguntou de repente, voltando-se para Valéria. O rosto de sua mentora ficou levemente pálido. Que bom que ela refez sua vida, respondeu com voz controlada. Sérgio se aproximou da mesa de Valéria e notou algo que o deixou gelado. Entre os documentos corporativos, havia um canto de envelope amarelo sobressaindo. Um envelope com seu nome escrito à mão. O que é isso? Perguntou, pegando o envelope antes que Valéria pudesse reagir. Ao abri-lo, encontrou 3 ultrassons e uma carta datada de 6 anos atrás. Querido Sérgio, estou grávida de trigêmeos. Você... Sérgio levantou o olhar para Valéria, a traição gravada em seu rosto. Você interceptou tudo. Valéria ficou pálida. Eu só queria te proteger. Você sabia dos meus filhos? A voz de Sérgio era apenas um sussurro carregado de fúria contida. Mãe, por que a senhora nunca veio antes, pai? Perguntou Mateus, enquanto observava atentamente a fotografia que Esperança acabara de mostrar a eles. Era uma imagem de Sérgio tirada da internet, onde aparecia na capa da revista Veja Brasil. Esperança se abaixou para ficar na altura de seus 3 filhos na sala de sua casa modesta em Ipanema. As paredes estavam decoradas com papel picado colorido e fotografias familiares. O aroma de um delicioso feijão tropeiro que sua mãe, Leonor, preparava, vinha da cozinha. Pai não sabia que vocês existiam, meu amor, explicou Esperança com suavidade, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Às vezes as pessoas tomam caminhos diferentes na vida, e ele nunca teve a oportunidade de conhecê-los. Diogo, o mais aventureiro dos 3, se aproximou pulando. É como o Homem de Ferro? Perguntou com os olhos brilhantes de emoção. Miguel da minha sala diz que o pai dele trabalha com computadores que voam. Não exatamente, riu Esperança, mas ele trabalha com tecnologia muito avançada. Carlos, o mais sensível, permaneceu sentado em silêncio, abraçando sua guitarra de brinquedo. Pai vai querer a gente? Perguntou com vozinha pequena. Esperança sentiu o coração se apertar. Isso é impossível de não acontecer, assegurou beijando sua testa. Ninguém que os conheça poderia não amá-los. Naquele momento, seu celular tocou com uma chamada. Número desconhecido. Com certa apreensão, ela atendeu. Esperança, precisamos conversar urgentemente. A voz de Sérgio soava tensa, quase irreconhecível. Sei dos meninos. Esperança sentiu o ar sair de seus pulmões. As crianças o olhavam com curiosidade, percebendo a mudança em sua expressão. Como você descobriu? Perguntou ele finalmente, sem tentar negar. Encontrei uma matéria que mencionava que você era pai de trigêmeos. Depois confrontei a Valéria. Ela interceptou todas as suas tentativas de me contatar. Cartas, e-mails, mensagens, tudo. Nunca soube que você estava grávida. Nunca soube que tinha filhos. Esperança fechou os olhos processando essa revelação.
Durante anos, ela havia assumido que Sérgio simplesmente havia escolhido ignorar suas mensagens, que havia decidido que sua carreira era mais importante que a possibilidade de ser pai. Você nunca soube, murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. Nunca, confirmou Sérgio, a voz embargada. Esperança, eu juro por Nossa Senhora Aparecida, jamais teria ignorado algo assim. Independentemente de como terminamos, jamais teria abandonado meus filhos. Os 3 meninos se aproximaram dela, sentindo instintivamente que algo importante estava acontecendo. Quem é, mãe? Sussurrou Mateus. Esperança olhou para seus 3 filhos, com seus olhinhos iguais, cheios de curiosidade, e tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. É o pai deles, respondeu ela suavemente, e quer conhecê-los. Os meninos se olharam com uma mistura de espanto e emoção que só crianças de 5 anos conseguem expressar com tamanha pureza. Sérgio invadiu o escritório de Valéria como um furacão. Seus olhos castanhos brilhavam com uma fúria que ela nunca havia visto em seus anos de trabalho juntos. Em suas mãos, carregava a pasta amarela que havia encontrado, repleta de cartas, ultrassons e fotografias. Encontrei todas as cartas que você escondeu, gritou ele, jogando o conteúdo sobre a mesa de Mogno. 6 anos de mentiras, Valéria. 6 anos. Valéria ficou pálida, mas manteve sua compostura executiva. Sérgio, calma. Posso explicar. Explicar o quê? Sérgio pegou um dos ultrassons onde se viam claramente 3 pequenos embriões. Explicar como você me roubou o direito de conhecer meus filhos? Como interceptou cada carta, cada ligação, cada tentativa da Esperança de me contatar. A empresa era mais importante, explodiu Valéria, sua máscara de serenidade finalmente caindo. Você era muito jovem, um escândalo de paternidade teria nos afundado quando mais precisávamos de investidores. Sérgio andou pela sala como um jaguar enjaulado, olhando as fotos de 3 bebês idênticos, sorrindo para a câmera. Seus filhos. Os filhos que ele nunca soube que tinha. Tenho filhos, murmurou ele, a voz embargada. Tenho 3 filhos que cresceram pensando que eu os abandonei. Fiz o que achei melhor para o seu futuro, insistiu Valéria. Para o nosso futuro. Olha tudo o que construímos. À custa de quê? Sérgio se virou para ela com lágrimas nos olhos. À custa de perder seus primeiros passos, suas primeiras palavras, 6 anos de vida que nunca poderei recuperar. Valéria se aproximou, tentando uma última manobra. Sérgio, pense bem. A Esperança já seguiu em frente. Está com outro homem agora, um médico do hospital. Chama-se Júlio. Os meninos já têm uma figura paterna. Sérgio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você está dizendo? Ela está noiva, Sérgio. Ele a pediu em casamento ontem. Já é tarde demais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sérgio olhou pela janela para o obelisco do Ibirapuera, símbolo da cidade de São Paulo, e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Você está demitida, Valéria. Quero sua demissão imediata. Você não pode estar falando sério. A empresa vai sobreviver, interrompeu ele. Mas nossa relação profissional termina aqui. Você traiu minha confiança da pior maneira possível. Valéria o olhou com incredulidade enquanto Sérgio se dirigia à porta. E eu cancelo o casamento. Eu não posso começar um casamento baseado em mentiras, quando acabei de descobrir a maior mentira da minha vida. Sérgio saiu da sala, deixando Valéria sozinha com o peso de suas decisões. Os sambistas da praça seguiam tocando Asa Branca, alheios ao drama que se desenrolava nas alturas da cidade. O Café Santa Teresa, no centro histórico, mantinha seu charme colonial intacto. Os azulejos portugueses enfeitavam as paredes, enquanto o aroma de café passado se misturava ao som distante dos sambistas na Praça 15. Esperança chegou 5 minutos antes do horário combinado, escolhendo uma mesa afastada, perto da janela, com vista para o Palácio das Artes.
Vestia um simples vestido azul que contrastava com sua pele morena e destacava o castanho de seus cabelos. Ela havia hesitado por muito tempo em frente ao espelho do quarto, se repreendendo por se preocupar tanto com a aparência para um encontro que deveria ser estritamente profissional. Sérgio chegou pontualmente, atravessando a porta do café com passos decididos. Apesar dos anos, Esperança sentiu um frio na barriga. Ele continuava um homem atraente, mas ela notou sutis diferenças. Pequenas rugas ao redor dos olhos, uma postura mais madura. "Oi, Esperança", cumprimentou ele com uma voz que tentava transmitir calma, embora seus olhos revelassem nervosismo. "Sérgio", respondeu ela, oferecendo um sorriso tenso. Ele se sentou à sua frente, colocando sobre a mesa de madeira uma pasta de couro. Uma garçonete se aproximou para anotar o pedido. Esperança pediu um café passado, enquanto Sérgio pediu um americano, sem açúcar. "Eu nunca soube de nada, Esperança. Se eu soubesse", começou Sérgio, quebrando o silêncio incômodo. "De verdade?", respondeu ela ríspida. "Ou simplesmente você não queria saber? Porque eu tentei te encontrar, Sérgio, muitas vezes." Sérgio tirou o celular e mostrou fotos de todas as cartas que havia encontrado na sala de Valéria. Todas estavam aqui. Cada carta, cada ultrassom, cada tentativa sua de me contactar. Valéria interceptou. Esperança sentiu seu ressentimento inicial diminuir diante da evidente dor em seu olhar. 6 anos acreditando que você não se importava com a gente. Jamais, Sérgio negou com veemência. Eu juro por Nossa Senhora Aparecida que se eu soubesse... Um sambista na rua começou a tocar Garota de Ipanema, interrompendo momentaneamente a conversa. Diogo me pediu em casamento ontem, soltou Esperança de repente, como quem arranca um band-aid de uma vez. Sérgio sentiu o mundo desabar ao seu redor. O café que acabara de chegar esfriou em suas mãos. Você está noiva? As crianças adoram ele, continuou Esperança, observando sua reação. Ele é um bom homem, Sérgio. Pediatra como eu. Entende meu mundo, meu trabalho, minhas prioridades. E sua resposta? Perguntou ele com a voz quase inaudível. Esperança abaixou o olhar para sua xícara fumegante. Ainda não respondi. O Parque Ibirapuera brilhava sob o sol da manhã paulistana. Famílias inteiras ocupavam as áreas de recreação, enquanto vendedores ambulantes ofereciam milho cozido, cachorro-quente e água de coco. Sérgio havia chegado com meia hora de antecedência, muito nervoso para esperar em seu apartamento no Leblon. Estava vestido de forma casual, mas elegante. Jeans escuro, camisa azul clara e tênis. Ele havia pensado bastante em sua roupa, querendo projetar uma imagem descontraída, mas respeitosa. Não o CEO de uma multinacional de tecnologia, mas simplesmente um pai prestes a conhecer seus filhos. Foi então que ele os viu. Esperança caminhava pela trilha principal de cascalho, segurando a mão de uma criança em cada lado. O terceiro caminhava um pouco à frente, observando curioso um esquilo que subia em uma árvore centenária. Sérgio ficou paralisado. Àquela distância, a semelhança era inegável. 3 pequenas versões de si mesmo, com o mesmo cabelo escuro levemente ondulado, a mesma compleição atlética, até a mesma maneira de andar que ele tinha naquela idade. "Bom dia!", saudou Esperança com um sorriso encorajador quando se aproximaram. "Chegamos bem na hora." Sérgio assentiu, incapaz momentaneamente de articular palavra. Finalmente agachou-se para ficar à altura das crianças. "Oi", disse com voz suave. "Meu nome é Sérgio. É um prazer conhecê-los." O menino, de expressão séria, deu um passo à frente. "Eu sou Mateus", apresentou-se formalmente estendendo sua pequena mão. "Tenho 5 anos e 4 meses." Sérgio apertou a mão oferecida, maravilhado com a formalidade do gesto. O segundo menino, o da sorriso travesso, adiantou-se sem esperar convite. "Eu sou Diogo", exclamou com entusiasmo. "Você tem os mesmos olhos que a gente?" A mãe estava certa.
O terceiro menino permanecia junto à Esperança, observando a troca com olhos atentos. Você deve ser Carlos, adivinhou Sérgio, dirigindo-se a ele com especial suavidade. O menino assentiu sem falar, mas sustentou seu olhar com uma intensidade surpreendente para alguém tão pequeno. Um silêncio expectante instalou-se entre eles. Foi Carlos quem o quebrou com uma pergunta que partiu o coração de Sérgio ao meio. Você vai ficar dessa vez, pai? Sérgio sentiu que as lágrimas ameaçavam brotar. Sim, meu filho, dessa vez eu vou ficar. Mateus, sempre o mais analítico, observou-o com intensidade. A mãe chora à noite, disse com a honestidade brutal de uma criança de 5 anos. É por você, pai. Sérgio olhou para a Esperança, que havia empalidecido diante da revelação de seu filho. O coração dele se encolheu ao saber a dor que havia causado involuntariamente. Não mais lágrimas, prometeu Sérgio, estendendo os braços. O pai está aqui agora. Os 3 meninos correram para ele simultaneamente, abraçando-o com uma força que ele não esperava de corpos tão pequenos. Sérgio os abraçou de volta, inalando o aroma de shampoo infantil e sol em seus cabelos. Pela primeira vez em 6 anos, ele se sentiu completo. A tensão na pequena casa em Ipanema era palpável quando Júlio chegou naquela noite. Ele havia ligado antes, mas sua voz soava diferente, mais séria. Esperança recebeu-o na sala enquanto os meninos dormiam em seu quarto, exaustos depois do encontro com Sérgio. Como foi? Perguntou Júlio sem rodeios, sentando-se no sofá de tecido mexicano bordado à mão. Bem, respondeu Esperança, mas sua voz não soou convincente nem para ela mesma. Júlio estudou-a com atenção. Ele conhecia cada gesto de seu rosto depois de meses de relacionamento. O retorno e você mudaram, Esperança. Você ainda o ama? Eu só penso nas crianças, negou ela, evitando seu olhar. Isso não responde minha pergunta. O som da porta da frente abrindo interrompeu a conversa. Sérgio apareceu no batente, respirando ofegante como se tivesse corrido do carro. Esperança, cancele o casamento, anunciou sem rodeios. Renunciei à diretoria executiva da empresa. Quero ser pai em tempo integral. Júlio levantou-se lentamente, medindo o homem que acabara de irromper em suas vidas. E quem é você para chegar aqui depois de 6 anos e mudar tudo? Eu sou o pai dos seus filhos, respondeu Sérgio com firmeza, mas sem hostilidade. E eu sou quem esteve aqui quando eles precisavam de uma figura paterna, contra-atacou Júlio. Esperança interpôs-se entre os 2 homens. Chega! As crianças estão dormindo. Júlio voltou-se para ela com dor nos olhos. O que você escolhe, Esperança? O passado ou o futuro? Porque você não pode ter os 2. Sérgio deu um passo à frente. Eu não vim para tirar nada de você, doutor. Vim para reclamar o que é meu por direito, mas também para agradecer por você ter cuidado deles quando eu não estava. Eu não sabia, começou Júlio confuso. Que não sabia da existência deles, completou Sérgio. É verdade, mas agora sim, sei, e não vou perdê-los de novo. Esperança olhou para ambos, sentindo o peso de uma decisão que mudaria o rumo de muitas vidas. No seu coração sabia que, apesar dos anos, apesar da dor, apesar de Júlio ser um homem extraordinário, havia algo que nunca havia conseguido esquecer. Júlio, disse finalmente com voz suave, você é um homem maravilhoso, mas ele é o pai dos seus filhos, completou Júlio com um sorriso triste, e o amor da sua vida. Sérgio olhou para a Esperança com uma esperança contida, esperando a resposta a uma pergunta que ninguém havia formulado, mas que todos entendiam. O futuro de uma família inteira dependia de suas próximas palavras. O edifício Itália brilhava sob o sol do meio-dia quando Sérgio chegou com os trigêmeos de mãos dadas. Os funcionários ficaram boquiabertos ao ver o CEO andando pelos corredores com 3 crianças idênticas que eram claramente seus filhos. Pai, sua sala é maior que nossa casa, exclamou Diogo com os olhos arregalados, contemplando a vista do Brasil do 40º andar.
Somos ricos? Perguntou Mateus com sua habitual precisão analítica. Sérgio se abaixou para ficar na altura deles. Somos ricos em amor, meu filho. Isso é o único que importa. Carlos se aproximou timidamente do piano de cauda que Sérgio tinha em um canto da sua sala. Posso tocar, pai? Claro, campeão. As pequenas mãos de Carlos começaram a tocar uma melodia simples, mas bonita, enchendo a sala de executivos com uma doçura que contrastava com as habituais reuniões de negócios. Miguel, o diretor financeiro e velho amigo de Sérgio, entrou na sala e sorriu ao ver a cena. Assim, esses são os famosos herdeiros do Império Tecnológico. Pai, o que significa herdeiros? Perguntou Mateus. Antes que Sérgio pudesse responder, a porta se abriu com violência. Valéria irrompeu com o rosto desfigurado e vários jornalistas atrás dela. Você não pode destruir tudo por causa de umas crianças, gritou, apontando para os trigêmeos. Eu achei que você entenderia a razão. As crianças ficaram imóveis, sentindo a tensão no ambiente. Mateus, sempre protetor, se colocou na frente dos irmãos. Por que essa senhora não queria que nós existíssemos? Perguntou com a inocência devastadora de uma criança. Sérgio se interpôs entre Valéria e seus filhos, porque algumas pessoas não entendem que o amor é mais importante que o dinheiro. Sérgio, pense nos acionistas, em tudo o que construímos, implorou Valéria. Já pensei, respondeu ele com calma, e vou construir algo melhor, uma família. Os jornalistas começaram a tirar fotos e fazer perguntas aos gritos. Diogo se assustou e começou a chorar. Carlos parou de tocar piano e correu para Sérgio. Pai, estou com medo, sussurrou Carlos, abraçando suas pernas. Sérgio abraçou os três, protegendo-os das câmeras. Miguel, tire esses repórteres daqui, agora. Enquanto Miguel gerenciava a situação, Sérgio carregou Carlos nos braços. Não se preocupem, crianças. Pai vai protegê-los sempre. Vamos para casa? Perguntou Diogo, ainda com lágrimas nos olhos. Sim, vamos com a mãe. Mas antes... Sérgio olhou para Valéria com determinação. Antes, vamos fazer algo muito especial. Pegou seu telefone e discou o número de Esperança. Amor, organiza uma festa. É hora de toda a família comemorar. Os trigêmeos sorriram, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que algo maravilhoso estava prestes a acontecer. Capítulo 10. O jardim da Casa de Esperança havia se transformado em uma verdadeira festa brasileira. Bandeirinhas em verde, amarelo e azul pendiam entre as árvores, enquanto o mariachi, os Três Soles, tocava Asa Branca em um canto do quintal. O aroma de feijoada e pamonha flutuava da cozinha, onde a mãe de Esperança, Dona Leonor, comandava os preparativos. Os trigêmeos corriam pelo jardim com os novos primos, filhos dos irmãos de Esperança, enquanto os adultos conversavam em mesas decoradas com girassóis e velas. Sérgio se aproximou de Esperança, que observava a cena com um sorriso que não via há anos. Ela vestia um vestido tradicional bordado à mão que a deixava radiante. Nunca pensei que veria você tão feliz de novo, disse Sérgio, oferecendo-lhe uma taça de ponche de frutas. As crianças precisavam disso, respondeu ela. Precisavam se sentir parte de uma família de verdade. O grupo de pagode começou a tocar Parabéns a Você, e os convidados se reuniram em círculo. Sérgio pegou o microfone que o cantor principal lhe ofereceu. Família, começou ele, a voz carregada de emoção. Reuni todos aqui porque quero pedir algo muito importante à Esperança. Os trigêmeos correram para o centro do círculo, sentindo que algo especial estava para acontecer. Esperança ficou nervosa, pensando que Sérgio a pediria em casamento na frente de todos. Não quero me casar com você, Esperança, disse Sérgio, provocando suspiros de surpresa entre os convidados. Esperança ficou confusa, sentindo o calor subir às suas bochechas. Quero algo melhor, continuou Sérgio, se ajoelhando, mas não com um anel, e sim pegando as mãos das três crianças.
Quero que construamos juntos a família que sempre deveríamos ter sido. Sem contratos, sem papéis, sem pressão, só amor puro. Mateus, Diogo e Carlos gritaram em uníssono: sim, uma família de verdade. As lágrimas escorreram pelo rosto de Esperança enquanto o pagode começava a tocar Amor Eterno. Sérgio se aproximou dela, limpando suavemente suas lágrimas. Não precisamos de um casamento perfeito no Jardim Botânico, sussurrou ele. Precisamos disso. Domingos com feijoada, pagode nas sextas, noites ajudando com a lição de casa. Uma vida real, com amor real. Esperança olhou para seus filhos, que a observavam com esperança em seus olhinhos iguais. Olhou para Sérgio, o homem que amara desde a faculdade e que finalmente encontrara o caminho de volta para casa. Sim, Sérgio, respondeu ela, a voz embargada pela emoção. Sejamos uma família. As 3 crianças se jogaram sobre os pais, num abraço coletivo, enquanto o pagode tocava e os convidados aplaudiam. Dona Leonor enxugava as lágrimas com o avental, enquanto observava sua filha encontrar a felicidade que sempre merecera. A vingança havia se tornado redenção. O plano perfeito se transformara no presente mais imperfeito e lindo da vida. Uma nova história familiar começara no coração do Brasil.